Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. O Brasileirão tem um novo líder. Fui pescar e acabou o anzol. Enquanto você lia, é mais um gol do Mirassol. Segue o líder. Fortaleza vence o Bragantino, assume a liderança e seca o Botafogo para se manter na ponta. Mídia cearense destaca roteiro de campeão. E mais, lesões preocupam para quarta. Luceiro titular? Rosário Central perde no campeonato argentino e a expectativa para a primeira parcial do público para decisão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 18 de agosto de 2024. Rapaziada, ontem à noite o Fortaleza venceu o Bragantino fora de casa por 2-1 lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, com gols de Breno Lopes e Pochettino, resultado que deixou o Leão na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Que momento maravilhoso! O Fortaleza conquistando um feito muito importante em 2024, logo numa temporada que iniciou cercada de desconfianças pelas atuações do Fortaleza, diga-se de passagem, muito bem criticado, e o Leão conseguiu dar a volta por cima e hoje consegue aí se firmar na briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro. Existe um mundo, viu, meus amigos? Bom, vamos às matérias de hoje, porque temos um novo líder. Fortaleza vence o Bragantino e assume a ponta da tabela do Brasileirão. Pochettino e Breno Lopes marcaram para o tricolor do PC. O Brasileirão tem um novo líder. O Fortaleza venceu o Bragantino por 2-1 neste sábado e dorme na liderança, primeira posição da tabela. Pochettino e Breno Lopes marcaram os gols da vitória do tricolor. Lincoln descontou para os adversários no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Vamos aqui às informações acerca desse jogo. O Fortaleza, como vocês sabem, dormiu de ontem para hoje como o líder do Brasileirão. Primeiro lugar com 45 pontos, ou seja, já garantiu ali, né, a marca dos 45 pontos, os tão sonhados primeiros 45 pontos, que é sempre o objetivo principal do Leão no Campeonato Brasileiro. A diferença é que ele é o líder e tem um jogo a menos. E ainda faltam 16 jogos a serem disputados. Meu amigo, é muito jogo pela frente e o Leão segue firme na disputa pelo título do Brasileirão. Lembrando também que o Fortaleza está a 9 jogos sem perder na Série A. São 8 vitórias, 1 empate, 16 gols marcados e 6 gols sofridos. Detalhe que no retorno, o Leão jogou 4 jogos e venceu os 4, tá? Venceu o São Paulo, venceu o Cruzeiro, venceu o Criciúma e venceu agora o Bragantino. Então, se não é uma campanha para se orgulhar, eu não sei mais o que é futebol, tá? Porque isso é muito importante. Além disso, o Leão chegou a uma série invicta de 10 jogos de invencibilidade na temporada. A última derrota do Fortaleza foi há mais de um mês. São 10 jogos sem perder na temporada, com 8 vitórias e 2 empates nesse recorte. Vamos às atuações do Leão no jogo de ontem. Pochettino e Breno Lopes marcam e levam Fortaleza à liderança da Série A. João Ricardo, Thiago Bobas teve uma grande chance, mas parou em João Ricardo. Vitinho e Chumbinho também pararam no goleiro. Foram algumas das boas defesas desta noite que gancou ao João Ricardo uma nota 8. No SofaScore, ele teve 8.8, né? Foi o melhor jogador da partida. Pochettino, após passar um período no departamento médico, voltou a ser decisivo. Não fez um bom jogo contra o Rosário, mas cresceu contra o Bragantino e marcou nota 8. E o Breno Lopes entrou no segundo tempo no lugar de Moisés e, após revisão do VAR, comemorou o gol que deu a vitória e a liderança ao Leão do PC. Queria destacar também aqui o Kusevich, que foi monstruoso na zaga.
zaga. Para mim, o melhor do sistema defensivo foi bem demais o Pochettino. E o Kevin, que estrela após uma pré-assistência do Machuca, hein? Machuca deu um passe espetacular, o Kevin recebeu, dominou, fez o pivô e tocou entre dois jogadores do Bragantino pro Breno Lopes marcar o gol. Ou seja, 3 alterações do Vojvoda que contribuíram, né? Machuca iniciou a jogada do contra-ataque, havia entrado no segundo tempo, no lugar do Pikachu, inclusive Pikachu péssimo, né? Ontem, pelo amor de Deus, tô preocupado pra quarta, inclusive, com relação ao Pikachu, eu não sei não, ele não tá bem. Que saudade do Marinho, hein? Infelizmente, né? Vamos já falar sobre isso. Kevin recebeu o passe do Machuca e o Breno Lopes fez o gol da vitória. 3 jogadores que entraram, além deles o Emanuel Martínez entrou, foi muito bem no meio de campo e também tivemos aí a entrada do Pedro Augusto, né? Ratificando o que todo mundo já sabe, o melhor volante ali da posição. Mas eu quero a tua opinião, comente aqui abaixo a sua avaliação sobre a atuação, quem foi melhor, quem foi mal, enfim, comente sua opinião aqui abaixo sobre o jogo de ontem, tá? E o goleiro João Ricardo disparou após a vitória do Leão. Abre aspas. É um time que se defende muito bem e fomos coroados ao final do jogo com o contra-ataque e acabamos fazendo gol. É uma vitória muito importante, né? A gente almeja coisas grandes na competição. É mais uma vitória fora de casa, uma sequência invicta. Valoriza ainda mais nossa campanha, nossa entrega. É parabenizar o grupo, os torcedores que compareceram e seguir com os pés no chão. De degrau em degrau, a gente vai seguindo, afirmou o goleiro após o jogo, né, numa entrevista para o Premier. Então, muito legal saber que o time tá com os pés no chão, seguindo degrau a degrau. E o que é que o Fortaleza precisa fazer para permanecer na liderança hoje? Secar o Botafogo. Em caso de vitória do Botafogo, aí o Botafogo retoma a liderança. Se existir um empate entre as duas equipes, o Fortaleza permanece na liderança. Se o Flamengo vencer o Botafogo, o Fortaleza também manterá a liderança. Então, já podem ligar o secador aí e torcer para no mínimo um empate, né? Que seria maravilhoso. Seria o melhor resultado, o empate entre Botafogo e Flamengo, tá? Bom, a mídia argentina repercutiu também o Fortaleza na ponta da tabela. Claro que eles estão de olho, né? Principalmente por conta do jogo de quarta-feira contra o Rosário. O portal DataRef falou o seguinte: o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda é o único ponteiro do Brasileirão. Soma 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em seus últimos 15 jogos oficiais. E aí eles lembram que na quarta-feira enfrenta o Rosário Central na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já a imprensa cearense fez uma matéria muito bacana. O Fortaleza é o legítimo líder do Brasileirão. Para aproveitamento, o Fortaleza tem a melhor campanha após 22 rodadas. O Leão é o líder da Série A, é o legítimo líder com a vitória por 2-1 sobre o Bragantino, assumiu a primeira colocação da tabela com o mesmo número de jogos do Botafogo, estando na frente por 2 pontos, 45-43. Tudo bem que o Botafogo ainda entra em campo hoje e pode reassumir a primeira posição em caso de vitória sobre o Flamengo, mas mesmo se isso acontecer, o Tricolor terá um jogo a menos e a condição de retomar a colocação depois da partida restante. Por aproveitamento, o Leão tem a melhor campanha do campeonato e construiu isso com muita cara de time que vai brigar pelo título até o final. Não só brigar, mas brigar com força. A vitória sobre o Bragantino foi com um roteiro de time campeão, que teve postura e mentalidade de campeão. Fortaleza quis vencer o jogo o tempo todo, mesmo no segundo tempo, quando o Braga pressionava, o Vojvoda não recuou, não negociou o empate. Foi premiado com o gol da vitória, que veio de 3 jogadores que, como eu falei agora há pouco, saíram do banco, né? Machuca, Kevin Andrade e Breno Lopes. Agora são 9 jogos de invencibilidade, com incríveis 8 vitórias e o empate no período. Agora eu queria falar sobre lesões. Marinho e Brits entraram no departamento médico, mas o Lucero avançou para a transição. Tomara que o Marinho conseguir se recuperar bem. Eu acho que para quarta-feira ele tá fora. O Brits, né? Quem diria? Apesar de que o Kusevich tá ótimo, né? Mas é meio foda perder o Brits, né? Tomara que ele esteja também à disposição, pelo menos no banco, né? Do jogo de quarta-feira. E para finalizar o vídeo de hoje, o Rosário Central, rapaz, repleto de reservas. Jogou ontem pelo Campeonato Argentino e perdeu. Perdeu pro Independiente. 1-0 foi o placar, mas quero ressaltar, o Rosário foi inteiro reserva e deve viajar amanhã para Fortaleza. Ele precisa chegar 48 horas antes da partida no lugar aonde ele vai jogar, né? Então, foi inteiro reserva e perdeu para o Independiente por 1-0. Lembrando que para esse jogo de quarta-feira, Bossa, Prêmio, Especial e Inferior Sul, setores ocupados apenas com check-in e não estão à venda para ingresso. Então, cuida que vai lotar. Cresce a expectativa pela primeira parcial do jogo de quarta-feira. Eu vou arriscar aqui uns 38 mil.
já como primeira parcial. Eu quero tua opinião, porque o Fortaleza deve divulgar hoje. E já está definida a arbitragem para o confronto de quarta. Quem vai apitar é o árbitro uruguaio Esteban Ostojic, o mesmo que apitou o Fortaleza e River Plate no Castelão em 2022. Bom, moçada, é isso, um videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje estaremos live às 8h15 da noite, hein? Pegando ali o finzinho de Botafogo e Flamengo e repercutindo as notícias do dia. O link já está aqui ativo. Lembrete, valeu, falou e tamo junto!